Deus seja louvado. Queridos irmãos, bem-vindo nesse canal. Deus abençoe a todos. Hoje eu vou tratar rapidamente sobre o rebatismo. Teve muitos problemas aqui na Itália com esse problema de batizar de novo, rebatizar muitas almas que assim achavam que não eram bem assim batizadas no passado. Isso causou muitos problemas aqui no passado, há muitos anos. Teve também divisões de igrejas, um irmão contra o outro, por causa de vários equívocos, que depois foram esclarecidos várias vezes por os irmãos que eu estou falando na época. Eu estou falando assim, na época que o irmão Vittorio Angel, o irmão Miguel Spina veio aqui na Itália. Me parece que a primeira vez foi no ano 68, 67, por aí, que eles vieram visitar algumas igrejas que estavam aqui na Itália já formadas, e algumas delas se uniram com a congregação. Mas no início não foi falado sobre o batismo. O irmão Vittorio falou que Deus estava operando no Brasil, que o Senhor estava, na verdade, tinha assim muitas manifestações, que o Senhor estava chamando muitas almas com maravilhas, obras. Contou também muitos testemunhos que, na verdade, edificaram assim muitas igrejas que aqui na Itália não tinha esse movimento assim como estava no Brasil naquela época. Tem uma história um pouco comprida, agora não vou cansar, vou só agora entrar no assunto direto. Então, sobre o batismo, antes de eu falar, porque eu sou italiano, não sei assim explicar muito bem as coisas assim. Então eu vi um irmão que aqui no internet, que eu conheço, o irmão Itamar, que ele explicou bem essa parte. Então eu quero assim pôr primeiro ele, depois eu comento sobre isso, para ver o que ele fala sobre esse assunto. Ele já fala, ele é brasileiro, então ele fala já da língua brasileira, então é mais assim claro nessa explicação. Achei uma boa explicação que esclarece muitas coisas, então por isso que eu quero colocar no meu canal assim. Bom dia, paz Deus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui com vocês o historiador, irmão Itamar Coutinho. Venho aqui novamente para falar num tema com vocês, novamente sobre o rebatismo. Vamos tocar então nesse assunto do rebatismo. Qual seria a posição final do irmão Franciscão? Realmente em vários assuntos ele auxiliou bastante, ele teve aí vários pensamentos e depois ele foi mudando. A questão do batismo, desde o seu batismo até o fim da sua vida, ele permaneceu nesse mesmo pensamento. Então nós vamos fazer essas considerações, falar sobre isso. Alguém até usou o irmão Léo Alves sobre essa questão aí. O irmão Léo Alves é um historiador aí que eu dou nota 10 para ele. É uma pessoa fantástica, maravilhosa, uma pessoa compromissada com a verdade, né? E se vocês perguntarem por Léo Alves, essas pessoas que tiverem contato com ele ou conseguirem o contato com ele, vocês vão ver que o irmão Léo Alves vai mostrar e vai dizer para vocês também que o irmão Luiz Franciscão ele se mantém com seu pensamento sobre o batismo até o fim da sua vida. Ele era contra o rebatismo, não era favorável. E eu mostrei para vocês no vídeo anterior uma carta de 1976, onde o irmão Vittorio Angel deixa claro a posição do irmão Luiz Franciscão nesse quesito do rebatismo. Ele deixa claro a forma batismal que o irmão Franciscão batizou, e também ele deixa bem claro a posição do irmão Franciscão sobre o rebatismo. Irmão Paulo de Carvalho, paz Deus, Deus te abençoe. Temos também aqui o irmão lá na Itália, Deus te abençoe, meu irmão querido, lá na Itália. Paz Deus e Deus abençoe os demais irmãos também.
tenham um ótimo domingo todos. Queridos irmãos, primeiramente vamos à luz da palavra de Deus. Vamos na luz da palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre o batismo. Então vamos pegar vocês peguem as vossas Bíblias. Eu gostaria que os irmãos lessem o livro de Romanos, no versículo 5. Então abram as vossas Bíblias em Romanos, no capítulo 6, e o versículo de número 4, perdão. Romanos 6, versículo 4. Então, vamos ler aqui o que diz a palavra de Deus em Romanos. Romanos 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitasse dos mortos pela glória do Pai. Assim, andamos nós também em novidade de vida. Queridos irmãos, quando você vai imergir, ali tem um simbolismo da morte. Você está sendo sepultado. Então ali está simbolizando que você morreu com Cristo e você agora reviveu com Cristo. É um ato. Cristo morreu apenas uma vez. Foi crucificado apenas uma vez. Então o batismo é único, é um só. Cristo não morreu várias vezes. Agora nós vamos pegar e batizar várias vezes. Aí quer dizer, a palavra de Deus fala que se nós estamos batizando várias vezes, nós estamos tornando a crucificar Cristo novamente. E a palavra de Deus aqui, ela é bem clara no que diz. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus aqui está bem clara. O batismo, ali lhe remete ao sepultamento. E quando nós revivemos, ali simboliza a ressurreição de Cristo. Bom, então agora nós vamos lá para o livro de Efésios. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Efésios, 4 de Efésios, no versículo 5. Então, à luz da palavra de Deus, agora nós vamos lá em 4 de Efésios, no versículo 5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Está claro aqui em Efésios. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então não carece de você se rebatizar para servir a Deus na igreja X, A, B, D. Você tem que ser batizado de acordo com a palavra que Cristo ordenou em Mateus 28. Ali for a forma batismal que o próprio Cristo, ressuscitado, ele diz aos apóstolos: é-me dado, portanto, no céu todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o mandamento que está ali, que Cristo deu. Não existe outra forma, não existe outro mandamento nas Escrituras Sagradas onde se fala que Cristo deixou bem claro ali em Mateus 28 sobre essa questão do batismo. Irmã Iliane, lá da Itália, paz Deus, minha irmã, Deus te abençoe. Então os irmãos meditem aí em Efésios, em Romanos, e se nós for ler à luz da palavra de Deus, nós vamos ficar o dia inteiro aqui, nós vamos achar muitas fontes mostrando que é apenas um único batismo, uma única fé. Fé na igreja A, na igreja B, cuidado, porque é idolatria. Dizer que a única fé verdadeira é a minha igreja, é a tua igreja, é a igreja A, B. Você dizer que a única igreja verdadeira é aquela, cuidado, isso daí é idolatria. Para começo, igrejas são pessoas, somos nós somos igreja. Denominações são apenas lugares lá que nós nos confraternizamos, vamos lá congregar, mas ela não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Nós temos que ter a fé em Jesus Cristo. Precisamos atentar para a palavra de Deus e precisamos buscar o conhecimento nas Escrituras Sagradas para nós não sermos enganados.
Então, antes que alguém queira te rebatizar novamente, vá consultar a palavra de Deus e veja o que ela diz. Que é uma só fé. E aonde essa fé? Em Jesus Cristo. Há um só Senhor. Então esse Senhor é o nosso Criador, é o nosso Pai Celestial. Não tem nada a achar que... Então, se tem que batizar em outra fé, quer dizer, então você está negando a fé em Jesus Cristo. Ah, não está batizado de acordo com a fé. Se você não está... Olha, você foi batizado em Mateus, segundo Mateus 28, né? Você batizou de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo. Se alguém questionar esta forma, te anunciando um outro evangelho, essa pessoa é maldita, diz a palavra de Deus. É anátema, né? Está trazendo um outro evangelho, está trazendo um outro ensinamento. Cristo deixou o ensinamento claro em 28 de Mateus. Ide por todo mundo, ensinai as nações batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer outro evangelho que te apresentarem, que te anunciarem, quer dizer, que seja o anátema, que seja o maldito. Estão te apresentando uma outra coisa. Fica o que Cristo ensinou aos apóstolos. Cristo ensinou ali bem categoricamente. Então, irmãos, vou continuar assim, resumindo o que o irmão Itamar falou muito claramente, que esse problema foi tratado aqui na Itália. Eu sou testemunho desde o início. Nos anos que o irmão Vittorio Ang e o irmão Miguel vieram aqui, fizeram várias reuniões, porque tinha surgido esse problema e estava dando muita confusão. Então já foi esclarecido e foi falado, inclusive, nas reuniões, de não mais falar sobre rebatizar as pessoas. Por exemplo, as pessoas da Assembleia, alguns que vinham visitar as igrejas da congregação, para tratá-las como nossos irmãos, não fazer pouco caso deles, ajudar essas pessoas e exortar eles na palavra, no conhecimento da palavra. Temos também, eu quero dizer também outra coisa. O batismo é mandamento de Deus, mas não é o batismo que salva. O que salva é crer em Jesus Cristo, ser convertido, renascer de novo. Que é o que o Senhor falou para Nicodemo? Precisa renascer de novo, ter uma nova vida em Cristo, deixar o nosso velho homem com a sua natureza humana pecaminosa e andar em novidade de vida, irmãos. Não vamos iludir. O batismo também tem que ser feito depois da conversão e representa, assim como o irmão já explicou bem, o mandamento que o Senhor fez é uma manifestação para os outros, como querer declarar para os outros que nós temos crido em Cristo Jesus, não se vergonhar, porque diz o Senhor que se nós nos vergonhamos aqui, um dia Ele também se vergonhará de nós. Não temos que nos vergonhar de se batizar quando cremos em Jesus Cristo. E porque representa, como o irmão explicou, a palavra diz, né, o velho homem que morre na água nasce uma nova criatura em Cristo, quando assim se levanta. Então, é uma fórmula que representa uma verdade espiritual, vamos dizer assim. Então, eu, como não sei falar muito bem o português, eu aqui registrei essa parte para os irmãos entenderem. Então, essa parte é importante, porque também, em outra parte, aqueles que acham que eles têm o verdadeiro batismo, eles fazem pouco caso dos outros irmãos de outras igrejas evangélicas. Quer dizer que eles se acham superiores, melhores do que os outros. Mas ser melhor não é por causa só de um batismo, de uma fórmula. Ser melhor dos outros é andar em santidade na presença de Deus. E isso é uma coisa que nós temos que demonstrar na nossa vida, no nosso andar, no nosso porte. Se nós somos transformados, irmãos, se nós sabemos que Deus operou na nossa vida, tudo isso tem que ser demonstrado através aquilo que nós operamos, o bem que nós fazemos para os irmãos, a caridade, enfim, todos os requisitos de um verdadeiro cristão. Então nós não podemos enganar a Deus, porque Deus conhece o íntimo do nosso coração. Ele sabe o que nós pensamos, como nós andamos, como nós nos comportamos.
e Ele sabe que nós precisamos continuamente da sua misericórdia, porque nós erramos, mas também podemos nos recuperar diante de Deus. Quis esclarecer essa parte. Deus seja louvado.